Meritíssimos e meritíssimas, estamos aqui num vídeo improvisado do Toga, né? Que a gente tá tendo um cenário diferente porque não conseguimos ir pro nosso estúdio, vulgo casa da Juliana. Mas foi porque o vídeo de Dark gerou muitas perguntas e mesmo tendo a Comic Con essa semana e a gente tá meio cheio de coisas pra fazer, a gente resolveu fazer um vídeo tentando explicar as principais dúvidas que apareceram nos comentários. Então, tá começando mais um Por Dentro da Doutrina. Por força do artigo 5º do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos. Forças ocultas de outras linhas temporais tentaram prejudicar a produção desse vídeo, através de chuva batendo na janela durante a gravação. Ainda assim, o Toga Voadora optou por trazer respostas ao público, ainda que com trechos de áudio de qualidade duvidosa. Bom, nesse vídeo aqui nós vamos tentar esclarecer pra você todas as dúvidas ali que surgiram entre a maioria do pessoal que assistiu a primeira temporada de Dark. Mas nós já deixamos avisado aqui que muitas das perguntas para as quais o pessoal não tinha resposta é porque a gente também não tem. É porque são respostas que vão vir com a próxima temporada. Mas vamos começar pela base da série então? Bom, a gente estabeleceu aqui algumas perguntas chaves então para explicar os principais pontos da série. A primeira delas então, quem é que está por trás de tudo o que acontece na série? Acho que isso é uma das coisas mais básicas que você precisa entender. E que às vezes não é tão fácil. Isso. O Noah, aquele padre, e a Cláudia são os personagens-chave da série. Tudo que tem acontecido é fruto das articulações dos planos que eles têm. Nas palavras do Noah mesmo, eles representam dois grupos inimigos que há muitos anos estão lutando pelo direito de viajar no tempo. E na visão do Noah, ele pertence ao grupo do bem e a Cláudia ao grupo do mal. Eu não sei, mas parece que não é bem assim, né? E aí cada um tá tentando ter o controle da viagem no tempo. E a Cláudia tá tentando ter esse controle, pedindo pro relojoeiro fazer aquela máquina do tempo. Já o Noah, ele quer ter o controle fazendo experimentos com as crianças e criando provavelmente a própria máquina do tempo. Enfim, vamos aqui para outra pergunta que muitos fãs fizeram então. Por que é que esses dois personagens, o Noah e a Cláudia, estavam tentando criar uma máquina do tempo se já existia o túnel lá na caverna que transportava as pessoas de um tempo para o outro? Bom, não é bem assim, pessoal. A passagem que existia lá na caverna era uma fenda temporal, um buraco de minhoca, que tinha sido aberto de forma, entre aspas, natural, acidental, depois do acidente lá na usina nuclear. E essa fenda é um entrocamento entre 3 linhas temporais diferentes, que é do ano de 1953, 1986 e 2019. E essa fenda ela não pode ser controlada por ninguém. Então, só dá pra viajar por essas 3 épocas. Por isso que eles estão buscando uma outra maneira de viajar pra qualquer época do futuro, passado. Ok, entendemos isso então. Mas os fãs também ficaram perguntando, por que é que o Noah rapta aquelas crianças? Por que raptá-las num ano e levar pro outro? Ele usa as crianças para testar a máquina do tempo dele, que ainda é uma máquina em construção. E esses testes é aquilo que ele faz enquanto mantém as crianças presas ali naquele quarto de experimento. E o motivo deles usarem apenas crianças pode ser por 2 coisas. Ou porque tem que ser jovens para participar do experimento, ou porque elas simplesmente são mais fáceis de ser raptadas. A questão também é que eles não escolhem essas crianças aleatoriamente. Ao que tudo indica, todos os nomes das crianças que vão ser raptadas já estão ali escritos no caderninho do Noah. É como se as crianças já estivessem predeterminadas a ser raptadas por ele, porque ele está ali repetindo um circuito no tempo que já aconteceu. Inclusive, tem uma cena em que aparece o Noah escrevendo naquela parede daquele quarto. E com todos os anos, provavelmente com as crianças que seriam raptadas. E o teste deles funciona basicamente assim. O Noah, junto com a ajuda do Helger Doppler, desculpa se a pronúncia estiver errada, eles estão testando a máquina desenvolvida então naquela cadeira, né? E aquele local ali onde eles estão, ele está exatamente embaixo do túnel da fenda temporal. Então, dali, eles conseguem absorver a energia que emana daquela fenda para testar ali no experimento deles. Só que esse experimento tá incompleto, porque como a gente percebe, todas as crianças foram mortas. E daquele jeito, queimando os olhos, os tímpanos, que provavelmente, pela explicação da legista, elas caem de um lugar muito rápido, muda a pressão muito rápido.
Então, por isso que ele continua testando. E esses efeitos a gente pode ver que eles se estendem também aos animais da série, né? Como os pássaros e as ovelhas, que de acordo com a própria série, são animais que têm os tímpanos mais sensíveis, né? E a audição mais aguçada. Outra pergunta que muitas pessoas fizeram então, mas que essa pergunta foi respondida assim na temporada. O que aconteceu com o Eric, que foi o primeiro desaparecido, e também com o Yassin, que é o garoto surdo lá, amigo da filha da Charlotte. Muitas pessoas não perceberam que a série mostrou sim o que aconteceu com eles. Lá em 1953, eles foram os dois garotos encontrados lá pela polícia, né? Aqueles garotos lá que o legista ficou todo curioso, porque eles tinham roupas vindas da China, né? E uma tatuagem de unicórnio. Então, as pessoas ficaram com dúvidas porque o legista falou que um parece chinês e o outro árabe, mas é porque naquela época não tinha tanta globalização e aí eles não sabiam realmente do que eles vinham e com aquelas roupas feitas da China, eles realmente acharam que eles eram de lá. Ok, agora vamos chegar numa parte, uma dúvida que mexeu com a cabeça de muita gente. Sobre o Mikel. O Mikel, assim como as outras crianças, também foi transportado no tempo. Mas como exatamente o Mikel foi parar lá em 1986, se ele não estava entrando na gruta quando todo mundo fugiu, ele estava correndo na direção oposta a ela. Então ele não entrou na gruta por si só. Para ele passar pela gruta, passar pelo túnel, ele teria que ser provavelmente raptado. Foi isso que aconteceu? E além disso, por que o Mikel foi o único das crianças desaparecidas que não morreu? Bom, o que aconteceu com o Mikel foi diferente. As outras crianças foram raptadas pelo Noah. E o Mikel não. Ele provavelmente foi raptado por alguém. E a única razão disso era para dar continuidade à linha temporal. Por isso, a gente tem duas teorias. Bom, a teoria 1 é que provavelmente o Mikel foi raptado pelo próprio Mikel mais velho, né? E forçado a entrar lá na gruta para que o ciclo se firmasse e continuasse. O Michael mais velho, né? Teria feito isso numa das viagens temporais dele anteriores à sua morte. Que assim, então, ele manteria o loop, né? Até acharem uma forma de deter o Noah. Que poderia ser ali o paradoxo da série. É mostrado também na série que o Michael explorava aquelas cavernas, né? Ou seja, é muito provável sim então que ele próprio, quando se deu conta de que tinha que manter essa circularidade do tempo, tenha raptado ele criança e levado ele lá pro ano de 1986. E a teoria 2 é que o Jonah tenha raptado o próprio Mikel. O Jonah mais velho tenha raptado o próprio Mikel, não só para garantir a existência dele, né, porque ele viria a ser o pai dele, como também manter a circularidade do tempo e ele poder depois, mais pra frente, tentar quebrar esse loop. Bom, além dessas duas teorias, a gente poderia também pensar que talvez tenha sido o próprio Noah também que raptou o Mikel. Poderia. A diferença para todo mundo entender é a seguinte: as outras crianças foram raptadas para fazer parte do experimento de teste da máquina do tempo. O Mikel não. Ele foi raptado e jogado lá em 1986, só para garantir a circularidade do tempo. E aí a gente questiona: por que então o Mikel adulto se suicidou? Se você acreditar na teoria 1 que a gente falou ali, na qual o Mikel foi raptado pelo próprio Michael mais velho, a gente pode entender o seguinte: que o Michael se matou porque ele sabia que aquilo era necessário, novamente, para garantir a circularidade do tempo. Porque ele sabe que ele não pode mudar o ciclo das coisas, porque isso traria consequências muito graves. É exatamente por isso, inclusive, que o Jonah só pode ler a carta depois daquela data, que é referente à data de desaparecimento do Mikel, para que não tenha nada ali que saia do que já estava predestinado a acontecer. É como dizem na frase lá: o fim é o início, né, e o início é o fim. Agora, se você acredita na teoria 2, que foi o Jonah que raptou o Mikel para manter a circularidade do tempo e depois, enfim, aquela que a gente falou minutos atrás, então quer dizer que o Mikel não sabe direito realmente toda a bagunça e conspiração que está acontecendo. E que ele só se matou pelo que ele fala na carta, que não conseguiria mais viver num lugar que ele não se encaixa. E talvez ver os próprios pais sofrendo por conta do sumiço dele seria muito doloroso. E seria muito difícil ele não interferir em nada, né? Por fim, é provável também, talvez, que esses dois motivos estejam juntos. Ou seja, o Michael queria tanto manter o ciclo das coisas, quanto também impedir o sofrimento dele. Voltando então ao plano do Noah, né? Além de estar raptando as crianças para fazer todos os experimentos, o que é que o Noah precisa ali daqueles aliados? Afinal, ele tá o tempo todo ali precisando da ajuda do Hegel, Doppler, né? E também do Bartosz, que é o filho da Regina. Bom, já que o Noah quer
manter esse paradoxo temporal, por algum motivo ele não pode estar presente nisso. Noah não pode atuar ali diretamente, ele não quer se inserir no círculo, porque parece que isso traria alguma consequência para ele. Por isso ele precisa de pessoas que façam ali o seu serviço nas linhas temporais de 1986 e 2019. Mas aí surge a pergunta, quem então é o Noah? Essa pergunta definitivamente nos pede explicações de uma segunda temporada, mas tem coisas que nós já podemos presumir com o que temos na série. Teoria 1, e a mais compreendida pelos fãs. Nós já comentamos no nosso último vídeo que ficou bem evidente, talvez, que o Noah foi casado com a Agnes, que é quem se hospedou lá na casa da mulher do policial. Ela disse que ela foi casada com um pastor que não era um homem de fé. A questão é que, se ele realmente foi o marido dela, vamos lembrar, a Agnes é a avó do Ulrich. Ou seja, ela sendo a avó do Ulrich, o Ulrich é pai do Miguel, que é pai do Jonas. Ou seja, se essa teoria for verdade, o Jonas é tataraneto do Noah. Meu Deus. Na verdade, essa é a teoria mais provável com as informações que nós temos. Já a teoria 2 é que Noah nem é o nome do personagem, já que ele é uma clara alusão à Bíblia, de que ele seria Noé e povoaria novamente a terra. Então surge a possibilidade do Noah ser o Bartos mais velho. Só que essa teoria foi até meio furada, inclusive por um comentário de uma inscrita nossa, a Raíssa Abreu, e ela notou que o Noah tem os olhos claros e o Bartos não. Então... a série se preocupa tanto com essa questão de estética, que eu acho que se eles fossem as mesmas pessoas, eles não deixariam as cores dos olhos diferentes, porque a cor do olho do Noah é muito azul. Apesar que em Harry Potter, né? Não, mas Harry Potter nunca se importou com estética. Nunca. Mas se a teoria fosse verdade, seria muita loucura. Por quê? Como o Bartos é neto da Cláudia... Se o Bartos é neto da Cláudia e o Bartos seria o Noah, que é o tataravô do Jonas, todo mundo na série estaria ali numa linha genealógica enorme que começa da Cláudia, termina no Jonas e ia ser uma coisa que ia explodir a nossa cabeça. Mas infelizmente, essa questão do olho deixou a gente meio em dúvida. E a teoria 3, que não descarta que nenhuma das outras duas, é de que o Noah é o paradoxo criado pelo enlace das 3 linhas temporais. E por isso ele fica manipulando para que tudo ocorra sempre da mesma forma que deve ocorrer. Ou seja, para que ele não deixe de existir. Seria provável nesse caso que o Noah fosse do ano de 1920, que é 33 anos antes de 53, ou do ano de 2052, que é 33 anos depois de 2019. Isso porque, já que a gente pode notar que por algum motivo ele não consegue ele mesmo interferir diretamente nas linhas temporais de 53, 86, 2019. Continuando falando do Noah, a gente percebe uma grande ligação entre a religião e o ocultismo. Tanto é que Noah é um padre e o nome dele, como a gente já falou, refere a Noé da Bíblia. Só que além disso, ele tem uma tatuagem gigante nas costas, que a gente achou a origem. Ele tem a tatuagem de um texto que chama Tábua de Esmeralda, escrito por Hermes Trismegisto, que é um dos ocultistas primeiros lá, e se atribui a origem da alquimia. Então eu vou ler aqui a tradução que a gente encontrou. É verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está aqui em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Inclusive, essa frase, ela pode ter relação com esse número de 33 anos, porque segundo a numerologia, quando tem números repetidos, quer dizer exatamente isso, que o que tem em cima é o que tem embaixo. E que quando aparecem esses números repetidos na nossa vida, é o universo querendo conversar com a gente. Continuando. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre. A terra é sua alma. O pai de toda telesma do mundo está nisso. Seu poder é pleno, se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente com um grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe as forças das coisas superiores e inferiores. Desse modo, obterá a glória do mundo. E se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder do poderoso, de todo o poder. Vencerá todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido. Assim o mundo foi criado. Inclusive tem um episódio da série que chama Assim como o mundo foi criado. Essa é a fonte de
admiráveis adaptações aqui indicadas. Por essa razão, fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Hermes ele também escreveu um livro muito aclamado dentro do ocultismo, que é o Kybalion, que ele é uma compilação de vários ensinamentos herméticos, tanto dos antigos gregos como dos antigos egípcios. E no meio de todo esse ocultismo, né, a gente vai então para outra personagem também meio oculta da série, que a gente não sabe ali quais são os planos dela, que é a Cláudia. Bom, a Cláudia ela não aparenta ter assim uma identidade tão misteriosa como o Noah, porque enquanto o Noah tem uma entidade ali quase que sobrenatural, sabe, não parece humano, a Cláudia não. A gente vê ela mais nova e, sabe, ela aparenta ter uma vida relativamente comum, mas grandes mudanças aconteceram com ela até ela ficar mais velha. A questão é quais são as reais intenções da Cláudia. Durante grande parte da temporada, principalmente quando a gente vai chegando na segunda metade, tudo nos dá a entender que a Cláudia mais velha queria fechar aquela fenda do tempo, ela queria fechar o buraco de minhoca. E é por isso que ela tá ajudando todo mundo ali, influenciando, principalmente o Jonas mais velho ali, a trabalhar para ela. E por muito tempo a gente acredita que é isso que ela quer, fechar o buraco de minhoca. Mas tem uma fala do Noah ali naquela cena do carro que deixa a gente ali um pouquinho em dúvida se a Cláudia realmente tem as intenções que ela diz. Porque o Noah fala ali que a Cláudia estava, na verdade, enganando todos eles, enganando principalmente o Jonas mais velho. Bom, o que muita gente entendeu, e que é uma teoria bem provável, é que a Cláudia estaria ali, então, provavelmente enganando todos os seus aliados, fingindo que queria fechar o buraco, quando, na verdade, ela queria causar exatamente aquele efeito ali que foi gerado, né? Ou seja, transportar o Jonas lá pro ano de 2052. E por isso, muitos fãs estão achando que aquela mocinha que dá a coronhada no Jonah no final da série é a Cláudia. Será? Bom, nada impede que seja ela, apesar de nós termos pouquíssimas provas que indiquem que isso seja verdade. A gente sabe pouquíssimo sobre o futuro mostrado naquela cena. Tudo que a gente pode entender ali é que parece ter acontecido um desastre natural, eles estão num ambiente quase pós-apocalíptico ali, e dá a entender muito que aconteceu algum acidente nuclear, alguma coisa a ver com a usina. Eu entendi que, inclusive, aquele futuro foi criado pela explosão das máquinas do tempo do Jonah. Mas também é uma teoria. Bom, mas caso essas teorias mirabolantes estejam certas e a mocinha lá do futuro seja mesmo a Cláudia, faz ainda mais sentido que ela tenha mandado o Jonas pro futuro intencionalmente, porque ela sabia que no ciclo da história eles teriam que se encontrar lá. Então a gente chega à última grande questão, a última grande dúvida que a gente achou, que é então por que o Jonas foi mandado pro futuro? Bom, para essa pergunta ser totalmente esclarecida, a gente também ainda vai ter que esperar a resposta da segunda temporada. Mas a série já deixou ali algumas pistas nas entrelinhas pra gente. O que todo mundo precisa entender é o seguinte: o Jonas e o Helge Doppler estavam no mesmo lugar, o bunker ali embaixo do túnel da caverna. Só que o Jonas estava em 1986. Sim, gente, muita gente achou que ele estava em 2019. Não, ele tinha voltado no tempo para tentar salvar o Mikhail e o Noah pegou ele. O Jonas estava em 1986, peguei o Doppler criança, estava em 1953. Cada um deles naquele momento foi transportado para a linha temporal de onde eles continuariam ali, a seguir o ciclo que era predestinado a ele. O Doppler foi para 1986, onde provavelmente vai conhecer o Noah e o Noah vencer ele a participar dos experimentos. Então nessa parte não parece tão estranho que ele tenha sido transportado 33 anos para frente. O estranho aqui é realmente a exata razão pelo qual o Jonas foi transportado não 33 anos para o futuro, mas 66 anos para o futuro, e foi parar em 2052. Se ele fosse seguir a mesma lógica do que aconteceu com o Doppler, ele deveria ter sido transportado para 2019. Mas o que algumas pessoas entenderam é que, na verdade, ele foi transportado para 33 anos depois da linha temporal de origem dele, ou seja, que seria 33 anos depois de 2019. O que, eu não sei, mas parece uma explicação meio forçada, né? A questão é, o Jonah, mais velho, antes de tudo isso, estava em 2052, para tentar destruir o tal paradoxo. O Jonas mais novo foi mandado lá para dar sequência a esse círculo e ele reiniciou o loop. Exatamente isso que é dito na fala do Noah, nessa cena aqui, ó. Der ältere Jonas wird das Loch zerstören, aber was nicht weiß, ist, dass der Auslöser dafür sein wird, dass es überhaupt existiert. Ein Paradoxon.
Das Cäsium in seiner nutzlosen Maschine ist nicht dafür da, das Loch für immer zu vernichten. É possível então que o paradoxo, na verdade, então, seja o próprio Jonas. O Noah explica isso do Bartos dentro do carro. Que o Jonas ali achando que vai destruir tudo, na verdade está só reiniciando o ciclo. Ou seja, é o Jonas que mantém tudo ali funcionando num loop infinito, mesmo achando que não. E é por isso que o Noah não quer entrar ali e atuar diretamente nas linhas temporais. Porque se ele fizer isso, ele se insere no círculo e ele não sabe quais são as consequências que isso pode trazer para ele. E a dúvida que nos resta é, se realmente existe um lado bom e um lado mal nessa história, então Noah é mesmo o vilão e a Cláudia é mesmo do bem, ou o contrário? Ou o que o Noah disse é verdade e ele tá do lado do bem e a Cláudia tá do lado do mal, porque a Cláudia também parece ter enganado todo mundo. Ou não tem ninguém bom, ninguém mal nessa história? Pra gente saber, a gente vai ter que esperar a próxima temporada. Mas, se você ainda tem dúvidas sobre a série, nós não somos dotados de muito conhecimento, mas estamos dispostos a pesquisar. Então, se você quiser uma segunda parte de um vídeo igual esse, explicando mais coisas sobre Dark, deixe aí nos comentários as suas dúvidas sobre a série. Além disso, deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos o vídeo, a série, porque, gente, é incrível. A gente falou que ia ter um tempo dela, mas eu juro que a gente gravou na sexta, no sábado eu já tava assistindo de novo. Se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para receber as notificações. E é isso aí. A gente se vê na Comic Con! A gente se vê na Comic Con ou no temporal mais próximo de você.